Primeiramente, eu quero agradecer, Francis, pelo convite. Também fico muito honrado, muito feliz de participar aqui com vocês. Vejo você, que já é amigo, né, de longa data, e outros colegas que estão aí. Fico muito feliz de vê-los todos e realmente honrado de participar mais uma vez, né, desse projeto, enfim, desse programa de vocês de pesquisa, que eu acho de extrema relevância, assim, né? Acho também importante que a gente, num tempo de tantas lives, né, de tantas, quase aí, a gente já está se sentindo um pouco afogado, né, com tantas opções de coisas interessantes, então, obrigado por terem dispensado um pouco do seu tempo para me ouvir aqui, para a gente conversar no fim, né? Aliás, é mais assim que eu estou entendendo do que necessariamente como uma palestra, enfim. Vou trazer alguns elementos, então, para a gente pensar essa temática que foi proposta, então, pelo Francis, da relação entre, vamos dizer assim, o momento atual, né, esse momento aí vamos falar aí da pandemia, do vírus, e, de outro lado, o momento, digamos assim, o avanço, a importância, os medos, temores ligados à tecnologia, né, o avanço da tecnologia, e como é que isso está relacionado à questão da responsabilidade. Acho que não é novidade para ninguém que eu venho pensando esses problemas a partir de um autor chamado Hans Jonas, né? É um autor do século XX, nasceu em 1903, morreu em 93, então é um autor que atravessou o século XX, que foi, eu acho, um dos momentos mais decisivos para a gente pensar problemas e temores em relação a essa questão da tecnologia versus responsabilidade. O Jonas, nesse sentido, então, ele é um autor que ajuda muito a pensar o que, vamos dizer assim, começou lá no século XX, especificamente nos anos 60, 70, né? E acabou tendo uma repercussão nos dias de hoje, com o avanço desses poderes que tiveram um início lá. Eu considero, inclusive, que muitas das esperanças que hoje nós estamos colocando nas mãos da ciência e da tecnologia em relação aos processos, digamos, de encontro de uma vacina ou de tecnologias mesmo de contenção do vírus nesse momento, tudo isso, digamos assim, essas esperanças, essas expectativas levam a gente de cheio, né, de novo, aos problemas já levantados, então, por Jonas, desde lá dos anos 70, em relação ao papel da tecnologia e da ciência, né? Queria começar dizendo que, bom, acho que a gente já mais ou menos tem em vista isso, existe digamos assim, um ineditismo na situação contemporânea que nós estamos vivendo agora, que nos desprepara, digamos assim, para entender de forma adequada o que está acontecendo. Seja pela enormidade dos dados, né, das mortes, dos afetados, etc., seja pela gravidade mesmo da situação, no que ela tem de ainda, digamos assim, desconhecido, né? E como uma situação desconhecida, então, acho que a gente faz bem em cada vez mais, mesmo não tendo respostas, tentar formular algumas interpretações, algumas hipóteses, mesmo que elas não sejam, digamos, confirmadas depois. Eu acho que esse é um pouco o nosso papel, né, como pensadores, como pessoas que estamos querendo entender a realidade. Diante desse inédito que nos afeta, tentar, mesmo com dificuldade, formular hipóteses de interpretação da realidade. Eu acho que tem duas questões que me afetam muito, principalmente nesses últimos 2, 3 dias. Primeiro, eu acho que a gente tem que pensar esse ineditismo do ponto de vista de um lado, pela via do aproveitamento que determinados governos, principalmente no Brasil, vêm fazendo em relação ao que, digamos assim, representa a pauta neoliberal, que vem avançando de maneira muito grave, muito, digamos assim, muito acentuada, aproveitando, portanto, a pandemia para que, enquanto a sociedade meio que se envolve com um problema tão grave, essas pautas sejam, digamos assim, aprovadas e, como disse, potencializadas. Eu acho que isso no Brasil nos marca muito nesse momento, e muitas dessas pautas têm a ver com ameaças aos direitos sociais, às garantias
digamos assim, dos direitos humanos e também da natureza. Então, falar em responsabilidade em tecnologia é também não perder de vista que aqui nós temos um tom ou digamos assim, existe uma perspectiva, um aspecto dessa realidade que tem a ver com um determinado modo como nós viemos organizando o mundo nesses tempos. Então, e essa pauta de organização do mundo, ao contrário do que talvez pudesse parecer, eu acho que, principalmente no Brasil, ela não está em decréscimo, ao contrário, ela vem sendo incentivada. Os discursos que a gente vê vão todos nessa linha. E, de outro lado, eu acho que também essa situação, digamos assim, ela explicita para nós as dívidas históricas que a gente vem tendo, principalmente em dois campos. No campo da desigualdade social, eu acho que a pandemia explicita, evidencia de maneira especial o alto custo que as populações mais pobres estão pagando agora diante da gravidade do problema da saúde no mundo. Isso, de novo, no Brasil, acho que o Brasil é um exemplo muito claro de que quem está pagando agora, né, que os índices mostram, os índices de letalidade da doença entre as populações periféricas, as cidades do interior, que são justamente os lugares onde o acesso à saúde de qualidade vem sendo historicamente negado. As pessoas não só morrem de Covid-19, mas elas morrem historicamente de malária e de fome, né, de todas as outras doenças, e também de fome, que são essas doenças que só matam pobres, né? E isso vem sendo explicitado de maneira muito evidente, eu acho, agora, quando a gente vê que os trabalhadores, o proletariado é quem está em maior risco diante do vírus, porque principalmente é quem tem que sustentar o pouco que ainda resta do funcionamento do sistema, no ponto de vista das entregas, não é? Dos serviços hospitalares, dos supermercados, são os trabalhadores que sustentam esse movimento todo, e são eles que também estão mais em risco, portanto, e são os que mais precisam de hospital, que mais precisam de médico, e são os que menos contam com isso na atualidade. Então, nós temos aqui a explicitação de um problema, que é o problema da desigualdade social, e eu trago isso por quê? Porque, no meu ponto de vista, mostra como a ciência e a tecnologia não têm contribuído para solucionar esta dívida social histórica nos países, principalmente nos países pobres, mas, digamos assim, ao contrário, a tecnologia e a ciência vêm contribuindo para uma concentração ainda muito grande digamos assim, das benesses do tal progresso que foi anunciado desde muito tempo, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, como uma espécie de mito do mundo capitalista ou do mundo desenvolvimentista, consumista, produtivista que nós vivemos. Ou seja, o tal progresso agora entra em colapso, a ideia, aquele mito, digamos assim, de progresso entra em xeque, porque justamente neste momento a gente fica óbvio como ele não deu conta de incluir a maior parte das pessoas. E um outro elemento que me parece importante é o elemento da conjuntura ambiental. Se é verdade que a quarentena fez com que as máquinas do mundo, que vinham absolutamente aceleradas nos últimos tempos, tiveram que diminuir a sua velocidade, é verdade que com isso nós tivemos uma baixa, por exemplo, no índice de produção da emissão de gases letais, dos gases do aquecimento global, que vinham preocupando o mundo inteiro nos últimos tempos. Inclusive, nesse sentido, a quarentena nos impõe determinadas, vamos dizer assim, determinadas vantagens, porque nós, de uma hora para outra, tivemos que fomos obrigados a fazer aquilo que os ambientalistas, os cientistas e todo mundo que se interessa pelo respeito à vida em geral no planeta, vinham dizendo, né, mas que a gente, no fim, quase que não acreditava que fosse possível. A gente sempre soube que a emergência climática deveria nos obrigar a desacelerar o regime de produção, o regime econômico, mas a gente não tinha... vamos dizer assim, a gente não tinha nem coragem de pensar nessa possibilidade
e agora, de repente, fomos obrigados a fazê-lo. É verdade que é por um tempo bastante limitado e que provavelmente ao fim deste período mais denso e mais dramático da quarentena, as máquinas continuem a se movimentar com muita velocidade, provavelmente tentando correr atrás do tempo perdido, mas de qualquer forma aqui nós não podemos fechar os olhos para esse elemento, um elemento em que a tecnologia e a técnica, então, elas são, digamos assim, são questionadas precisamente no modo como elas vinham construindo e vinham alimentando esse sistema, né? Porque de uma hora para outra elas tiveram que reduzir digamos assim, como eu disse, o seu impulso, né? E com isso fizeram um bem danado para o meio ambiente. Se há muita gente que morre hoje desempregada com essa quarentena, o que é realmente lastimável, é verdade também que muita gente deixa de morrer porque os índices de poluição também levam milhares de pessoas à morte mensalmente, diariamente, semanalmente, sem falar de todos os outros organismos vivos que vêm sendo destruídos, extintos em função desse avanço aí do regime produtivo. Há um outro dado também ligado a essa questão ambiental, que tem a ver precisamente com, no caso brasileiro, com a destruição da Amazônia e a ameaça que paira hoje sobre as populações indígenas de maneira especial, as populações tradicionais no geral, mas as indígenas de maneira especial. Ou seja, é também interessante a gente pensar que no mundo contemporâneo, no Brasil contemporâneo, as políticas neoliberais têm sim servido para degradação, para violência e para, digamos assim, ameaça, inclusive do ponto de vista então da saúde com esse vírus, às comunidades indígenas e à floresta, os povos da floresta e a própria floresta em geral. Os discursos do presidente da República não são estranhos a nós todos, eles têm incentivado a invasão das terras indígenas, inclusive com uma espécie de promessa que cria uma expectativa e uma esperança que mobiliza os chamados ecocidas, né, os chamados ecocidas, que são os madeireiros, os mineradores, né, os garimpeiros, que são pessoas que hoje ocupam, invadem as terras indígenas e levam, portanto, a ameaça do vírus para essas populações e, além do que, levam violência no momento, inclusive, em que o Estado está desaparelhado, né, os órgãos de fiscalização e, inclusive, os organismos vamos dizer assim, de defesa dos direitos dos povos indígenas encontram-se sem, digamos, capacidade de se mobilizar. Então, vejo que também deste ponto de vista, do ponto de vista ambiental, a relação entre a tecnologia e a responsabilidade se mostra absolutamente necessária no sentido de uma espécie de revisão, ou seja, aqui nós estamos diante de uma demonstração clara, que eu chamei antes de evidência, uma evidência de que a tecnologia precisa agir com responsabilidade, seja porque nós estamos evidenciando de que a desaceleração do sistema produtivo é uma benesse para o meio ambiente, seja porque, de outro lado, as políticas de esgotamento dos recursos naturais que sustentam a máquina tecnológica, a máquina econômica atual de produção, também estão em esgotamento. Então, o que eu queria já, então, nesse primeiro momento, explicitar é que eu acho que pensar essa relação da tecnologia e responsabilidade não é necessariamente pensar apenas um conceito teórico distante ou até mesmo abstrato, mas é pensar dois conceitos que estão ligados, digamos assim, à nossa realidade direta neste momento em que nós estamos diante, como eu disse, desse ineditismo tão grande. Dado isso, eu queria analisar com vocês como é que digamos assim, essa relação entre tecnologia e responsabilidade foi, de alguma forma, tratada, então, por Hans Jonas, de maneira especial num livro que ele publica em 1985, portanto, 6 anos depois da publicação da sua obra mais famosa, que foi o Princípio Responsabilidade, Ensaio de uma Ética para a Civilização Tecnológica. Então, em 85, esse livro é de 79, em 85 o Jonas lança
técnica, medicina e ética, que é, na verdade, um ajuntamento de uma série de artigos que ele foi publicando ao longo dos anos 60 e 70, e que, então, são reunidos neste livro que trabalha, já pelo título, então, a relação entre a técnica e a medicina e as novidades que vinham da medicina. Neste livro, a cada vez que eu leio, eu penso que ele é mais atual, porque questiona problemas que nós estamos vivendo agora. Por exemplo, qual é o papel dos profissionais da área de saúde, como eles devem, por exemplo, lidar com os pacientes terminais, qual é o direito desses pacientes. E o Jonas está escrevendo isso no momento em que as regras da bioética não estavam, vamos dizer assim, consolidadas. Ao contrário, o Jonas faz parte de um movimento de discussão de normas, de preceitos, que só mais tarde viriam a se consolidar, e, enfim, mais ou menos, vamos dizer assim, né, se consolidar no campo das pesquisas e da atividade médica. O Jonas também, neste livro, trabalha com aquilo que eu chamaria de uma certa filosofia da ciência, e mais ainda de uma filosofia do cientista, ou seja, uma filosofia que tratasse, do ponto de vista ético, o papel da ciência e o papel do próprio cientista diante do avanço e das suas próprias pesquisas. Uma coisa muito importante nos dias de hoje, por quê? Porque, de alguma forma, nós todos esperamos muito, né, da ciência nos dias de hoje. Nós todos estamos muito, digamos assim, esperançosos diante de uma resposta que a ciência possa dar para esta calamidade. E, com isso, nós temos o enfraquecimento das explicações e das esperanças, inclusive religiosas, que de alguma forma, se dirigem agora, essas esperanças todas, para o campo da ciência. Embora nós não podemos perder de vista que até há pouco tempo, e ainda hoje na sociedade, a brasileira, de novo, é um exemplo típico disso, nós tenhamos um movimento anticientífico muito grande, muito forte, né? Há grandes parcelas da sociedade brasileira que vão às ruas e que, vamos dizer assim, divulgam, disseminam discursos de ódio ao cientista, como se o cientista fosse uma espécie, ou os cientistas fosse uma espécie de gangue, né, do mal, que está aqui para, primeiro, trazer péssimas notícias, né? Vejam aí a questão ambiental, o cientista foi associado àquele que é o mau caráter, o pessimista, que vem estragar a festa, né, trazendo sempre notícias ruins. E, de outro lado, também o cientista hoje como esse que, né, manda você ficar em casa, que manda você lavar as mãos, que manda você fechar o comércio, que, portanto, aparentemente se contrapõe ao ritmo econômico. Então, mais uma vez, nós não podemos perder de vista que o cientista é visto por uma parcela da sociedade como alguém indesejável. Mas, de outro lado, é também verdade que a grande parte da sociedade e os governos e as instituições esperam do cientista uma palavra sobre final, uma palavra, digamos, na verdade, uma descoberta de uma vacina ou de procedimentos que nos ajudem a conter o avanço da pandemia. E isso traz muitas esperanças, e nós temos que tomar cuidado, porque a grande questão do Jonas sempre foi uma questão a respeito do, digamos assim, de até onde pode ir a responsabilidade, dado que nós não poderíamos ter, diante da ciência e da tecnologia, uma visão, vamos dizer assim, ingênua. Essa foi a grande questão da filosofia do Jonas. O Jonas não é um tecnofóbico e nem, digamos assim, vamos dizer assim, alguém que está contra o avanço da ciência, nada disso. Isso é um erro de interpretação. O Jonas é alguém que está preocupado com o fato de que a ciência não possa mais ser vista, ou não possa ser vista como eticamente neutra, e nem por via de uma espécie de lente muito ingênua, porque o que acontece é que a ciência, nós também agora temos que lembrar disso, a ciência não é uma atividade neutra, ao contrário, a ciência ela é paga para começo de conversa, portanto, nós temos incentivos financeiros de corporações que esperam, por exemplo, neste momento, determinadas descobertas ou determinados processos que possam virar logo produtos e, portanto, virem a confirmar determinadas instâncias de poder. Isso tanto do ponto de vista do mercado, das corporações, quanto também dos próprios governos.
Então, a ciência, ela é patrocinada, e nós não podemos esquecer, então, disso. De outro lado, a ciência é mobilizada também por ideologias de todo tipo, né? Seja aquelas que são as ideologias do próprio cientista que se dirige ao seu laboratório e, ao contrário do que a gente aprendeu também de forma ingênua, ele não é um ser neutro que vai lá objetivamente estudar. No geral, o cientista também leva para o laboratório as suas crenças, superstições, as suas ideologias. E isso tudo vai influenciar, então, a ciência e vai trazer para nós uma questão muito séria, que é justamente a pergunta sobre o papel que essa ciência tem para resolver, ou até onde ela pode, até onde ela consegue, e para quem ela serve, que eu acho que é outra questão importante, porque até então a ciência, nós sabemos, principalmente a biotecnologia, a ciência médica, ela vem servindo aos interesses das classes dominantes, das classes das elites, porque basta a gente se perguntar sobre o acesso a essas pesquisas todas por parte da população mais pobre. Eu acho que, como eu já evidenciei no início, a minha perspectiva é de que as populações mais pobres têm muita dificuldade de acesso às benesses dessas pesquisas todas. Primeiro, e de forma mais radical, porque são procedimentos absolutamente caros, né? O preço dos procedimentos científicos são muito caros. E depois, o avanço da ciência tem levado a ciência a fechar os olhos para muitas das doenças que ainda matam milhões de pessoas anualmente ao redor do mundo, como algumas delas nós temos no Brasil: malária, dengue, né? Doenças, cólera, doenças que atingem populações pobres e que a ciência tem fechado os olhos em nome, por exemplo, de pesquisas com clonagem, com aumento da performance, com aquilo todo, com todo aquele cabedal de informações que a gente chama aí de transhumanismo, e que o Jonas também, neste livro, vai tematizar do ponto de vista daquilo que ele chama de projeto melhorístico da ciência, que faz, vejam vocês, uma alteração importante no papel do próprio médico ou do próprio cientista da medicina, que agora não é mais aquele que cura, mas aquele que traz um incremento, ele faz uma terapia de melhoramento. E a ideia mesma de cura, que ainda é necessária, eu insisto, para a maior parte da população mundial, que é a população mais afetada por essas doenças, se trata mesmo de encontrar soluções para o enfrentamento de doenças, então, de devolver esse organismo, no caso um corpo, para o seu estado natural, e não necessariamente de incrementar este corpo com, digamos assim, novos poderes, novas performances, etc., que é o discurso que hoje gerencia, digamos assim, boa parte da tarefa dos cientistas nos laboratórios. Então, o Jonas está muito preocupado com esse papel, como eu estava dizendo, da ciência e o papel do cientista. E para, digamos assim, enfrentar esses desafios que estão aí, né, que estão no dia a dia do cientista, o Jonas, então, apela para o princípio responsabilidade. Por isso que esse livro, de 1985, Técnica, Medicina e Ética, tem como subtítulo sobre a prática do princípio responsabilidade. Ou seja, ele quer trazer aquilo que foi teorizado no livro de 79 para este campo prático da vida, ou seja, para o campo da biomedicina, que era, como eu já disse, uma área da ciência que o Jonas considerava a área mais recente, digamos assim, onde a tecnologia atingia o seu ápice, né, com a biotecnologia. Talvez hoje nós falemos, por exemplo, da convergência tecnológica, né, desse somatório de interesses e poderes da infotecnologia, das ciências cognitivas, da biotecnologia e da nanotecnologia, essa convergência tecnológica que gera tal sociedade 4.0, alguns falam de 5.0, o Jonas está adivinhando isso lá atrás e está chamando isso de biotecnologia, ou seja, de um novo campo onde a ciência se volta, então, para as pesquisas ligadas à vida. O Jonas faz uma distinção muito grande, porque ele sabe que lidar com a vida é diferente de lidar com outros objetos, porque a vida é um objeto, vamos dizer assim, entre aspas, diferenciado, né? Porque nós, por exemplo, quando fazemos um motor, no caso da engenharia elétrica, este motor, se não der certo, a gente simplesmente desmonta, desliga e desmonta.
Se nós fizermos um organismo novo ou uma alteração importante num determinado organismo, nós não podemos simplesmente desligá-lo. E isso traz para nós uma diferença importante do ponto de vista da nossa tarefa e, então, da nossa responsabilidade. O Jonas, voltando para o livro, ele trabalha com duas perguntas iniciais que forjam aquilo que nós podíamos chamar de uma espécie de filosofia da tecnologia, que não foi desenvolvida por Jonas, mas de alguma forma foi projetada por ele e que precisa então ser desenvolvida. Essa filosofia da tecnologia nasce de duas perguntas. Por que a tecnologia é um problema filosófico e mais por que ela é um problema ético? Então essa é a grande pergunta, as duas grandes perguntas que mobilizam a reflexão do Jonas em torno da tecnologia. Por que ela é um problema filosófico e por que ela se tornou um problema ético. O Jonas começa, eu não vou aqui me alongar nessa discussão, porque não é o caso, e o meu tempo já está quase se esgotando, mas eu queria lembrar o seguinte, para o Jonas, a técnica moderna ela tem uma diferença muito grande em relação às técnicas do passado, e essa diferença é que faz com que aumente a responsabilidade, né, a responsabilidade dos cientistas, porque também aí, vejam, a técnica ou a ciência não é alguma coisa que ocorra de forma abstrata, não é uma força abstrata, ela é levada, como eu já disse, ao laboratório pela ação de pessoas concretas e por interesses que essas pessoas escondem ou mostram, enfim, por interesses que mobilizam essas pessoas. Então, o Jonas começa fazendo o que ele chama de uma distinção de forma em relação à ciência ou à tecnologia no modo que ele chama de moderno, com aquilo que seria a tecnologia do passado. A grande distinção proposta por Jonas é que a tecnologia moderna se distingue daquela tecnologia, digamos assim, ou daquele fazer tecnológico antigo, porque precisamente muda aquilo, ou quebra-se a lógica da saturação dos objetivos da ação. Ou, em outras palavras, a tecnologia antiga, ela era mobilizada por objetivos previamente estabelecidos, que nasciam de necessidades humanas e que levavam a uma saturação tecnológica. Vejam, o exemplo é básico. Se eu precisava, no passado, de uma cadeira para me sentar, eu, então, ia até uma árvore, sei lá, tirava madeira, fazia essa cadeira e sentava, e pronto, ficava o resto da minha vida sentado, porque finalmente era isso que eu queria. Eu tinha uma necessidade que me levava à ação tecnológica, e isso levava a uma saturação, porque há uma resposta, eu me satisfazia com aquilo. E esta dinâmica é que muda. O Jonas acha que agora, ele diz nas palavras dele, a tecnologia é uma empresa coletiva continuada que avança conforme leis de movimento próprias. Ou seja, agora quebra-se a lógica da necessidade, primeiro, não existe mais, o cientista já não vai só para o laboratório, porque a sociedade demanda algo dele. Ao contrário, muitas vezes, principalmente no campo da ciência básica, ou mesmo da ciência aplicada, nós temos aqui ações e processos sendo descobertos e realizados, sem que necessariamente nós tenhamos aí por trás uma necessidade social. Muitas vezes não se sabe para que aquilo vai ser útil, e mesmo assim se tem certeza que aquilo vai cair, como diz Jonas, na corrente sanguínea da comunidade científica, ou mesmo na corrente sanguínea do mercado, do grande mercado de massas, que vai consumir aquele processo. Então, antes da necessidade, nós já temos a certeza de que aquilo vai ser necessário, de tal forma que se inventa a própria necessidade. Então, não é mais a necessidade que mobiliza, mas a própria ação científica inventa a necessidade quando inventa o produto ou o processo. Então, essa questão é importante porque significa que a ciência contemporânea, ela já não sabe mais o que busca. E, como eu disse, como ela esconde interesses que nem sempre são muito claros, e como ela abre mão dos interesses que são, muitas vezes, aqueles das comunidades mais pobres e mesmo do meio ambiente, acaba que a perda deste interesse leva também à perda da objetividade ou dos objetivos, da finalidade da ciência.
Ou seja, a ciência trabalha sem saber para que trabalha, mas continua trabalhando como uma espécie de Sísifo que empurra a sua pedra constantemente, sem saber necessariamente o que isso significa, para que isso é feito, e com isso cria, então, uma dinâmica formal, diz o Jonas, que diferencia essa técnica moderna de tudo do passado e leva, então, a uma não saturação, ou seja, nós estamos o tempo todo famintos, o tempo todo sedentos por novidades que venham da tecnologia, novidade que, aliás, virou uma espécie de epíteto recomendatório, diz Jonas, né? Uma espécie de conselho. Se uma coisa é nova, significa que já é bom. A gente já recomenda isso, né? E sem saber se isso que é novo tem benesses, traz benefícios ou não. A outra questão que o Jonas mostra é que a ciência contemporânea tem um conteúdo também, ela tem um conteúdo substancial. Então, veja, uma coisa é pensar a ciência, a tecnologia ou a tecnociência, eu estou usando aqui os termos de forma um pouco vagas, de propósito, para a gente pensar que as coisas estão articuladas, né? Então, essa tecnologia ou essa tecnociência, ela tem uma dimensão formal, uma dimensão de apresentação, digamos assim, do seu modo, mas ela também tem um conteúdo substancial, que são as coisas, os poderes, os processos que a gente vê se realizando no mundo contemporâneo. Então, a ciência tem hoje uma série de invenções, de procedimentos, de dispositivos, né? Inclusive muitos deles que nós estamos usando. Esta live aqui, enfim, essa nossa iniciativa só tem sentido só é possível porque nós também contamos com o poder da tecnologia, da infotecnologia, que beneficia a humanidade, e esse é o grande dilema do Jonas. Para o Jonas, a diferença da técnica moderna com a técnica pré-moderna é que a tecnociência contemporânea, moderna, portanto, aquela que começou mais especificamente a partir do século XVII, é uma tecnociência que, então, ela, na medida em que se desprende das necessidades e inclusive da ideia mesmo de finalidade, ela carrega, então, mais poderes, ela desenvolve mais poderes, ela adquire poderes inimagináveis do ponto de vista da sua ascensão enquanto poder, e é por isso que ela interessa a filosofia como poder, e também é por isso que ela interessa a ética, porque a técnica é um poder e a ética é a ciência do poder, se você quiser, no sentido que ela é a ciência da ação humana, ela estuda aquilo que é a ação humana, o modo de orientar esta ação humana para o caminho mais adequado do ponto de vista do bem comum. Vamos dizer que esta tem sido, tradicionalmente, uma espécie de tarefa que a ética, como uma área da filosofia, tem assumido, ou seja, a ética cabe analisar a ação humana, portanto, os poderes de intervenção da ação humana, para orientar esta ação em direção do bem comum e não do bem de uma parcela ou apenas daquele agente da ação. Então, o que acontece é que hoje, este poder, ele cresceu imensamente. Então, a ética tem que se direcionar a esse poder. Cresceu enormemente. Então, esse é o problema primeiro da tecnologia, da tecnociência para Hans Jonas. Existe aqui um problema de magnitude, vamos dizer assim, da tecnologia. Nós podemos muito, embora não façamos muito do ponto de vista do que deveria ser feito, mas o certo é que nós podemos muito hoje do ponto de vista tecnológico, né? Temos poderes inimagináveis, falamos em coisas inimagináveis do ponto de vista de potencialidades que são desenvolvidas hoje pela ciência. E, de outro lado, como a ciência é uma ação humana, e como toda ação humana ela é ambígua, ou seja, ela pode ser boa e pode ser má, e é por isso também que a gente precisa da ética, não é? A ética só pode ser boa, digamos, a ética só é necessária porque as nossas ações podem ser tanto boas quanto más, né? E isso faz com que, então, crescendo a magnitude do poder, cresce também, a ambiguidade desse poder. Então, quanto maior é o poder, mais ambíguo ele é e, portanto, mais arriscado, mais perigoso ele se torna e, portanto, mais responsabilidade ele exige. Ou seja, quanto maior é o nosso poder, maior é a nossa
é a ambiguidade dele, maiores são os perigos dele dar muito certo, mas também dele dar muito errado. E se ele der muito errado, nós estamos aí diante de um malefício terrível e que atinge, que é de grandes proporções, que atinge a humanidade ao longo do tempo e ao longo do espaço, a vida como um todo, que poderia ser afetada, então, por esse grande perigo. Qualquer evento desse tipo, né? Aliás, é bom lembrar, só a modo de elucubração, que muitos dos que defendem que esse próprio vírus nasceu em laboratório, né, assim, uma espécie de acidente de um laboratório, uma espécie de acidente científico, acho pouco provável, mas vamos analisar a tese. Se isso fosse possível, ou se isso fosse verdade, vamos dizer assim, se isso fosse verdade, seria um exemplo muito desastroso da potencialidade negativa, digamos assim, do avanço da ciência. Muito, obviamente, do que se faz hoje em laboratório poderia, sim, se tornar um evento de proporções pandêmicas neste campo aí da saúde pública, como no caso, este vírus. A gente poderia, inclusive, levar a nossa elucubração, né, um pouco adiante e pensar que muito disso já ocorreu e já ocorre no mundo. Porque quantos de nós, por exemplo, poderia medir com certeza qual foi o impacto de acidentes atômicos, por exemplo, como os recentes que tivemos aí em Fukushima, por exemplo, sobre a saúde pública, seja daquele país afetado, seja ao longo das geografias do planeta, não é? Então, também nós podíamos pensar aqui, então, que o risco é muito grande. Então, de um lado, nós temos muito poder, podemos gerenciar estes vírus, podemos gerenciar a energia atômica, podemos gerenciar, né, o avanço da tecnociência, mas, por outro lado, isso traz para nós muitos perigos e impõe, então, uma grande responsabilidade. Para o Jonas, então, essa é a questão central que exige de nós uma discussão ética por parte da ciência e por parte da técnica ou da tecnologia. A responsabilidade é o argumento que o Jonas levanta para a gente poder atuar agora cientificamente, tecnologicamente, de forma eticamente adequada. A responsabilidade agora, então, não é apenas a responsabilidade como uma espécie de obrigação e nem sequer como uma espécie de culpa e de responsabilização, vamos dizer assim, pós-facto. Isso é uma coisa muito importante para o Jonas. Dada esta gravidade, o tamanho do poder e a gravidade da ambivalência e do risco que ela traz, nós temos que pensar também, então, num tipo de responsabilidade que seja pré-facto, ou seja, antes que ela ocorra e já nos desperte e seja um sentimento que mobilize a gente já antes da ação ser realizada. Isso é uma novidade no campo da teoria sobre a responsabilidade, porque até então nós temos uma ideia sempre de que a responsabilidade é alguma coisa que tem quem fez alguma coisa. Então, uma espécie vamos dizer assim, eu faço algo, então eu sou responsável por aquilo, né, porque eu escolhi fazer. Aliás, o grande discurso da filosofia existencialista, né, sobre a responsabilidade sempre passou por essa ideia, né, eu sou livre para fazer, então também sou livre, porque fiz livremente, sou responsável pelo que faço. Para o Jonas, esta liberdade não está mais casada com a responsabilidade, a liberdade agora ela não é ilimitada, como quer a ciência. O Jonas questiona a reivindicação de limite absoluto da ciência, de liberdade absoluta da ciência, questiona essa reivindicação de liberdade em nome de uma, então, responsabilidade prévia, que está, então, orientada por uma ideia, por uma projeção, que é a grande virtude do homem contemporâneo, a grande virtude do cientista e do tecnólogo agora, aquela que mais se exige dele, seria a capacidade de previsão. A capacidade de previsão, portanto, vamos dizer assim, eticamente orientada, mas também cientificamente orientada, porque este cientista tem que prever o que pode acontecer a partir daquilo que ele está fazendo, com o máximo de informações possíveis do ponto de vista da ciência, mas também com o máximo de imaginação possível. O Jonas, ele casa um pouco, digamos, a atividade
imagética ou imaginativa com a atividade científica. É o que, portanto, leva o Jonas para toda a questão do aquecimento global e da crise climática, da emergência climática. Por quê? Porque, diante destas emergências e diante do resultado dela, pensando-as como resultado da ação da ciência, nós tínhamos que, então, também ser capazes de pensar o quanto esta ciência, o quanto esses eventos climáticos são resultado da ciência e o quanto eles precisam ser previstos, né? E como é que eu prevejo o futuro? Faço o que ele chama de futurologia comparativa. Ora, reunindo saberes. É o que o IPCC, por exemplo, o painel do clima da ONU, faz. Reúne saberes. Então, não está simplesmente imaginando, está reunindo saberes para projetar esse futuro. A questão última é a seguinte: quando eu projeto o futuro, há dois modos de eu olhar para o futuro. De um lado, eu olho pela via da utopia. Eu visto o meu óculos da utopia e digo, é assim que vai ser o mundo, vai ser muito bom. Ou eu boto o meu óculos do temor e digo, pode ser que não seja tão bom. Qual é o olhar que é mais eticamente viável e vantajoso para a humanidade? O Jonas acha que é o olhar negativo. Então, ele cria a ideia da heurística do temor. Eu imaginar o futuro dando preferência para o ponto de vista negativo, prognóstico negativo. Indúbio pro malo, diz ele. Ou seja, na dúvida, vamos dar preferência para o mal. Vamos dar preferência para o mal. Até porque nós sabemos muito mais facilmente, diz o Jonas, aquilo que nós não queremos, aquilo que é o mal, do que aquilo que nós queremos, aquilo que é o bem. É muito difícil para nós definirmos o que é o bem em comparação à definição do que é o mal. Nós geralmente temos facilidade de dizermos o que não queremos. E isto, então, exige de nós este olhar negativo. Então, diante desta calamidade, para encerrar agora mesmo, desta calamidade que nós temos, eu acho que nós temos que assumir esta responsabilidade, todos nós, como formadores de opinião, como cientistas, né, todos nós somos cientistas, muitos, inclusive, das ciências humanas, que muitas vezes a gente esquece, né, que nós somos também cientistas. Estamos também, então, usando determinadas metodologias, métodos, objetos e etc., para a gente entender a realidade. Todos nós somos convidados a agir com responsabilidade, ainda mais num momento como esse, né, Francis, que é um momento tão delicado, como eu disse, tão inédito na nossa vida, e então, quando a gente olha para as teorias do Jonas, a gente diz, bom, peraí, vamos esperar muito, ter muita expectativa em relação à ciência, tudo bem, vamos, mas é verdade também que a gente precisa também esperar que a ciência não passe por cima dos critérios do bem comum, que ela também olhe para todas as perspectivas e que não arrisque demais. Por exemplo, a pressa para encontrar uma vacina, um remédio para o Covid-19 não pode ser maior do que, por exemplo, vamos dizer assim, uma espécie de parcimônia diante dos riscos que uma vacina dessa, um remédio pode trazer. A gente não pode fechar os olhos para os riscos devido à pressa ou à importância da descoberta. Eu acho que essa é a grande lição do Jonas, prever e prever responsavelmente as consequências da nossa ação. Eu acho que eu fico por aqui, porque meu tempo também já se esgotou bastante. Eu passo a palavra, então, Francis, para as perguntas, enfim, fico à disposição. Muito obrigado. Olá, professor, tudo bom? Meu nome é Fernando, eu que vou estar fazendo as perguntas, tá? A primeira pergunta aqui seria se essa reprodução sociotécnica leva inevitavelmente ao transhumanismo. O que o professor poderia falar sobre isso? Pois é, hoje o transhumanismo, que é, vamos dizer assim, uma espécie de corrente, eu diria até de uma espécie de ideologia, né, que vem muito badalada e muita gente tem pesquisado isso, principalmente nos Estados Unidos e na União Europeia. Ele é uma espécie de último capítulo, eu acho, deste avanço da tecnociência. O avanço, então, que conecta como eu disse, muitas áreas da ciência que agora trabalham conjuntamente para levar a humanidade a uma espécie de novo patamar. Eles têm uma vocação vamos dizer assim, anti-humanista, no sentido de que
eles compreendem a humanidade de agora como uma espécie de ensaio de alguma coisa muito melhor que a gente seria no futuro e para o qual nós teríamos já uma ferramenta, que seria a tecnologia, capaz, então, de exercer e promover esse melhoramento. Mais uma vez, eu acho que a gente tem que lembrar que o transhumanismo é um capítulo novo do próprio capitalismo e de uma espécie de niilismo que, conforme eu até descrevi no meu livro, Negação e Poder, a gente ainda tem atravessado a cultura ocidental ao longo do tempo, uma espécie de negação da nossa condição humana presente, da condição do mundo presente, como alguma coisa a ser superada e em vista de uma outra condição que nos faria, no caso aí, seres híbridos, seres, por exemplo, mais conectados com a máquina, seres mais inteligentes, mais bonitos, mais saudáveis, quem sabe até seres que não morressem, seres que enxergassem melhor, que tivessem maior memória, etc. Ou seja, essas promessas todas, elas hoje recebem muito incentivo, muito entusiasmo da parte, inclusive, dos patrocinadores financeiros dessas pesquisas, porque muita gente acredita piamente que aí reside, digamos assim, a grande saída da humanidade. A pergunta que fica sempre, do ponto de vista ético, é o que ainda podemos chamar de humanidade daquilo que é o desenho que está sendo feito? A primeira pergunta. E a segunda é qual é a imagem que eles estão usando para desenhar isso aí? Ou seja, com que critério se decide que aquele homem que eles estão desenhando, aquele ser humano, é melhor do que o de agora? Será que seremos melhores se a gente tiver maior controle das nossas emoções? Será que seremos melhores porque lembramos mais? Será que seremos melhores porque não morremos? E se encontrássemos essa benesse, quem seria merecedor disso, né? Todo mundo? O estuprador também? O branco, o preto? Enfim, quem que seria beneficiário disso? Então, são todas perguntas que exigem, de novo, mais uma vez, que a ética se envolva com essas questões. Perfeito, professor, muito obrigado pela resposta. Uma segunda pergunta aqui, qual, na sua opinião, né, qual o papel das humanidades no pensar uma ética para a tecnologia? Papel fundamental. Olha, eu tenho, como professor, como pensador da filosofia, eu tenho, de fato, junto com muitos companheiros e companheiras, muitos de vocês, inclusive, ficado estarrecido com a onda de desvalorização das ciências humanas e sociais na sociedade contemporânea. Eu digo a vocês, quando eu disse no início que eu via como agora as políticas neoliberais sendo implantadas de maneira avassaladora no Brasil, uma das questões diz respeito ao campo educacional, e no campo educacional, e inclusive de investimento nas universidades, nós sabemos que dia após dia as ciências humanas vêm sendo atacadas, agora recentemente, por exemplo, o cancelamento dos financiamentos de projeto de iniciação científica das áreas de ciências humanas e sociais. E esse é o grande equívoco, no meu ponto de vista, de qualquer governo sério, de qualquer país sério e da própria humanidade. Por quê? Porque não se trata de optar entre uma coisa e outra, ou seja, não se trata de tirar dinheiro daqui para botar dinheiro ali, se trata mesmo de desenvolver integralmente a ciência, em outras palavras, de desenvolver integralmente a humanidade, os seres humanos. Quando nós falamos, por exemplo, de projetos PIBIC, eu sempre gosto de lembrar que não é de números apenas, é de gente, são de pessoas, são de estudantes, são de jovens, entre 17 e 20, muitas vezes, anos, que estão na flor da idade, optando por uma carreira de futuro, que estão optando por uma vocação, que se descobrem vocacionados, por exemplo, à sociologia, à filosofia, à literatura. Isso aqui não é apenas uma profissão, isso aqui não é apenas um salário no final do mês, também, é muito importante que seja, mas primeiro e sobretudo uma vocação humana. Ciências humanas é uma vocação humana, é de gente que nasceu, que se descobriu vocacionada para esta coisa, que sente prazer e que se realiza, não é? Fazendo isso que faz. Então, quando eu digo isso não tem valor, quando eu digo isso não é importante, eu estou primeiro cortando na raiz, não é? Projetos de vida.
expectativas e vocações. Isso é inadmissível, porque toda a sociedade humana tem que ser, desde Aristóteles a gente aprendeu isso, um incentivo para a realização de todas as potencialidades dos seres humanos. Uma sociedade só tem sentido, viver em sociedade só tem sentido se ela nos ajuda a desenvolver as nossas potencialidades. E o que a gente vê agora é o contrário. Então, as ciências têm um papel muito importante, inclusive para chamar atenção desta realidade que hoje vem ocorrendo. Além disso, nós temos que lembrar, obviamente, de que nós somos guardiões de uma espécie de uma herança, de um espólio cultural que a ciência precisa. Muitas vezes a ciência não sabe, mas ela precisa do eticista, ela precisa do filósofo, ela precisa do sociólogo. Ou seja, a ciência não é uma coisa que deve ser pensada desligada da ação desses outros profissionais. Nós somos todos membros de uma única humanidade e todos nós temos essa vocação à responsabilidade. Então, no meu ponto de vista, as ciências humanas são absolutamente necessárias nesse momento para medir, para criticar, para avaliar, para ajuizar e para desenvolver um conhecimento que seja para o bem de toda a humanidade, não para, como eu disse, responder a determinados interesses privados. Perfeito, professor. Muito obrigado pela resposta. Tem mais uma questão aqui. E, na sua opinião, como se comportam nossas elites em relação ao desenvolvimento técnico e tecnológico na atualidade? Eu acho que tem duas questões. Pensar o desenvolvimento, então vamos pensar aqui a partir do Brasil, ou se você quiser, de um país como o nosso, que é um país, digamos assim, pobre, né, que é no sentido de que a maior parte da população é uma população que vive em situações precárias, quase metade olha que absurdo, quase metade da população brasileira amanheceu na frente da Caixa Econômica Federal, embaixo de chuva e de lodo, para ganhar R$600, para receber R$600. Ou seja, metade da população brasileira vive em situações absolutamente precárias do ponto de vista das condições básicas da vida. Então, pensar o desenvolvimento num país como esse é pensar também no problema da desigualdade social. Nós somos um dos países que tem a distribuição de renda mais vergonhosa do mundo. Acho que nós só perdemos para o Paraguai, se eu bem me lembro, no índice da concentração de terra, por exemplo, porque a concentração da terra no nosso país é um elemento que está por trás de muitas dessas desigualdades que persistem no Brasil. Basta a gente lembrar que a primeira lei de terras é de 1850 no nosso país, 38 anos antes da abolição da escravatura, que foi em 1888. E a gente sabe que essa lei de terras ela foi criada para impedir que os pobres, os negros e os pobres, tivessem acesso à terra e, portanto, aos bens no Brasil. Nós somos um país que foi erguido a partir dos interesses das elites desde o início. Aqui não vou dar aula de história, que todo mundo aqui deve ser mais doutor do que eu nisso. Quero só acentuar o fato de que nós temos, historicamente, uma dívida social, como eu falei no início, com as populações mais pobres, e as elites brasileiras se comportam como se isso não fosse problema delas. Ou seja, nós, historicamente, temos, quando a gente vê, inclusive hoje, os discursos mais alucinados em defesa da volta da ditadura, ou essa gente que está aí nas ruas hoje, inclusive reivindicando, passeando, né, com as passeatas em altos carros caros, né, pelas cidades do Brasil, reivindicando a volta ao trabalho, elas fecham os olhos, não tem nenhuma empatia, nenhuma responsabilidade com os, vamos assim, com as populações mais pobres, com os trabalhadores. Então, o que a gente vê da parte da elite é um total, digamos assim, descaso com os problemas que afetam a todos nós. De outro lado, nós temos que questionar também qual foi o modelo de desenvolvimento que foi implantado. E aí eu digo, não só pela direita no Brasil, mas também pela esquerda. O que nós temos visto no Brasil é um discurso favorável ao desenvolvimento, mas é um discurso que não questiona o próprio desenvolvimento. No máximo, nós somos capazes, como eu sempre gosto de lembrar, de pensar alternativas de desenvolvimento. Então, nós pensamos
desenvolvimento sustentável, ecodesenvolvimento, coisas desse tipo, mas nunca fomos capazes de pensar em alternativas ao desenvolvimento. Será que todas as vidas humanas têm vocação ao desenvolvimento? Será que todos os povos deveriam se desenvolver? Será que, por exemplo, viver como os indígenas vivem, como as comunidades tradicionais, os quilombolas, ou mesmo em comunidades urbanas que vivem de forma alternativa ao modelo que está aí implantado, será que essas comunidades não deveriam ser também, digamos assim, será que delas também nós não teríamos que aprender muitas coisas em relação a uma vida que não dependa tanto pelo menos desta ideia de desenvolvimento aí, ou mesmo da ideia de desenvolvimento? Se fala hoje do decrescimento, por exemplo, é claro que nós não vamos aqui dizer que, que é o grande dilema hoje, inclusive mal compreendido, né, que está aí no Acordo de Paris, né, que é o modelo de desenvolvimento em que os pobres crescem mais e os ricos crescem menos, né? Esse seria o ideal em termos de sociedade de transição, vamos dizer assim. Nós precisaríamos de fazer uma transição, e para isso nós precisaríamos que o desenvolvimento ele fosse repensado a partir de outras bases. Perfeito, professor. Muito obrigado pela resposta. Tem aqui uma pergunta. Professor, você vê o movimento anti-vacina como uma negação da ciência pela sociedade? E como levar a sociedade à compreensão da ciência? Então, você vê que, muito obrigado, essa questão é muito interessante. Nós temos um dilema terrível, né? De um lado, nós temos que questionar a ciência, ou seja, não achar que a ciência é a deusa do momento e que pode tudo, não aceitar a reivindicação de liberdade plena da ciência. A ciência só tem sentido, qualquer uma delas, se ela estiver de mãos dadas com as ciências humanas, com a ética, com a filosofia, com a sociologia, enfim, com as outras ciências. Então, de um lado, nós temos que nos manter vigilantes diante dos discursos da ciência, mas, por outro lado, nós não podemos cair nesse discurso anticientífico que levou, por exemplo, ao caso do movimento anti-vacina, né? Eu ligo, por exemplo, para minha tia do Rio Grande do Sul, e a minha tia diz que não vai se vacinar porque ela chama essa vacina de mata-velho, né? A vacina da gripe. Essa vacina mata-velho, que é né, todo mundo do Rio Grande do Sul fala isso, né? Eu estou falando aqui de uma região noroeste do Rio Grande do Sul, meus familiares moram em Giruá, né? Existe no mapa, tá, gente? O que é isso? Que discurso tem por trás? Eu falo, tia, mas não é, né? Ou mesmo minha mãe, às vezes, ou enfim, pessoas que não têm muito acesso à leitura, enfim, não tem muito, elas se deixam levar muito por isso. Tem por trás o grande fenômeno da pós-verdade, das fake news, e do modo como nós hoje recebemos na nossa casa as notícias que, enfim, são geradas a qualquer custo. Hoje se fala muito das fake news no campo aí do coronavírus, né? A mídia, né? O próprio governo abriu aí uma CPI, etc., mas a fake news é uma coisa que levou o atual presidente da República à eleição, para começo de conversa, ou seja, as fake news dizem respeito a um movimento hoje que é de descrédito da verdade, que cria as chamadas bolhas de opinião, que são essas bolhas do WhatsApp, né, em que as pessoas dizem muitas coisas e a maior parte disso é dito de forma irresponsável, sem que seja averiguado, e como a gente vive em bolhas, a gente também passa a acreditar e a pensar em bolhas, e mais ainda a sentir em bolhas. A nossa relação com a verdade, como eu disse, hoje ela é muito complicada, porque a ciência traz muita verdade negativa, né? Ela diz, olha, o mundo vai acabar, olha, se você não desligar o fogão, né, sei lá, a torneira, a água vai acabar, se você sair para fora agora sem máscara, você vai pegar um vírus. Então, a ciência nos traz notícias ruins, e a gente não está querendo notícia ruim. Então, quando chega uma notícia boa, ou uma explicação fácil sobre aquilo que era complexo, eu dou preferência para isso. Uma preferência de tipo afetiva, inclusive. A nossa relação com a verdade hoje não é mais racional crítica, é afetiva. Eu acredito naquilo que me faz bem, eu acredito naquilo que me traz conforto, e eu acredito naquilo que me traz bem-estar. E como eu estou num grupo de gente
que é muito parecida comigo, então eu acredito muito facilmente no que a Dona Maria diz, porque a Dona Maria é do meu grupo, entende? Ela pensa igual a mim, ela vota no mesmo candidato, ela é do mesmo partido, do mesmo time de futebol, então a Dona Maria nunca vai falar uma coisa irreal para mim. Então o movimento anti-vacina, no meu ponto de vista, ela tem esta perspectiva de negação da verdade e de descrédito da ciência em função de uma busca de conforto, que é uma busca psicológica. A gente tem aí um problema, inclusive, para os psicólogos, né? E só lembrar aqui um livro que eu li recentemente, que é do D'Ancona, né? Matthew D'Ancona. Ele escreve lá uma história de uma senhora que vai para programa dos Estados Unidos, acho que da Ofrey lá, e vai ser questionada no ar, né, dizendo, porque ela vai dizer que o filho Down dela é resultado de uma vacina que ela tomou, porque esse movimento anti-vacina nos Estados Unidos tem a ver com começou, né, com essa ideia de que a vacina provocava síndromes, né, inclusive a síndrome de Down. E a mulher, então, foi colocada contra a parede pelos cientistas e perguntando para ela, mas qual é a evidência que a senhora tem? A senhora viu que tem dados científicos que mostram que não tem uma relação com a outra? Ela falou, não, tem sim, a evidência é o meu filho. O meu filho é a evidência, ele está lá em casa, ele é síndrome de Down e ele tomou a vacina. Então, ele é a evidência, essa vacina. Mas como que a senhora aprendeu? Onde é que a senhora não vê? Não, a minha faculdade... Aí ela fala a famosa frase, né? Eu fiz a faculdade do Google, né? Eu fiz a faculdade do Google. Ou seja, ela buscou as informações que mais, digamos assim, explicavam, que traziam mais conforto para ela diante daquela doença do filho, e com isso ela se agarrou e começou a fazer a campanha anti-vacina. Isso é um dilema terrível, não tem outra saída, gente, é melhorar os processos educativos. Nós estamos aqui no espaço universitário, de pesquisadores, e nós todos temos uma obrigação de encher as mídias sociais, né, no meu ponto de vista, com uma espécie de militância a favor da verdade. Não assim, no sentido pretensioso, petulante, de que a verdade é nossa e etc., mas no sentido de combater esta onda absurda de, digamos assim, de ignorância, que é o pior dos males do nosso tempo. Certo, professor. Tem mais uma pergunta aqui. Como que o professor fala, né, do papel da educação, né, e tentando relacionar com a ética, nós temos já de alguns anos, né, de algumas décadas, um projeto pedagógico tecnicista, né, que ele privilegia a técnica para excluir o pensar. E agora, nesse momento da pandemia, o que nós estamos observando, especialmente com esses modelos de educação à distância, é que isso também acontece agora na prática. Se nós tínhamos uma prática que era a sala de aula, minimamente conversa e diálogo, agora isso também, nesse momento, acaba se perdendo um pouco. Eu queria saber o que o professor acha, como que o cenário pode se apresentar no momento seguinte a esse que nós vivemos. Então, primeiro assim, eu acho que existe um erro, né, desconectar, eu já falei isso, desconectar a atividade técnica, a tecnologia das pessoas, né, e as pessoas, elas são seres de medo, seres de desejo, seres de mística, de espiritualidade, elas são pessoas integrais. E isso é muito simples, qualquer cientista, qualquer dentista, qualquer engenheiro que a gente converse, a gente vai encontrar, mesmo nas pessoas que estão muito envolvidas com a atividade técnica, a gente vai encontrar uma espécie de demanda, digamos assim, para pensar filosoficamente, vou usar aqui a palavra filosofia em sentido genérico, ou seja, para pensar do ponto de vista da ética, do ponto de vista dos valores, do ponto de vista da espiritualidade, da mística, para pensar do ponto de vista artístico. Aliás, agora, nesse mundo de hoje, esses dias eu li uma coisa aí que eu achei muito legal, ele diz, ainda bem que a gente tem a arte, a filosofia e a literatura, quem sabe até o cinema, né, aí vamos dizer assim, os filmes, para a gente se entreter nesse tempo de pandemia. Vocês já pensaram esse tempo de pandemia sem livros, sem acesso aos filmes, sem arte, sem tempo, por exemplo, para a gente rezar, para a gente, sei lá, pensar na vida, para a gente fazer filosofia? Essas coisas são muito importantes para a gente preencher
o nosso tempo. Então, a atividade técnica, ela é só uma parte da nossa vida. Tem outras coisas que são importantes e eu acho que nenhum ser humano vai dizer que é o contrário. Então, é inegável esta conexão. E o que só que ela não é incentivada no dia a dia, porque a gente vive uma sociedade que é uma sociedade tecnologizada, vamos dizer assim, né? Uma tecnificada. A gente vive uma sociedade em que a técnica está muito presente, ela virou o nosso destino, como diz o Jonas, né? E então, a gente tem que fazer um esforço, muitas vezes, para este outro lado. Então, aí que está o nosso dilema. A gente tem que dar aula de ética. Por que a gente tem que dar aula de ética? Porque a gente não faz ética no dia a dia, não é? No dia a dia, a gente, muitas vezes, se sente diante de situações morais que a gente precisaria de uma palavra ética, mas a gente não tem. Então, a gente precisa, de vez em quando, parar e fazer isso, né? Então, essa é uma questão, uma primeira questão. A segunda que eu queria dizer, quando fala aí do futuro, né? Eu acho que a gente, é difícil prever, eu vejo muita coisa, né? A gente tem lido muita coisa aí sobre o que vai sair aí dessa pandemia, se é que ela vai sair primeiro, né? Será que a gente vai de novo conviver? E ontem mesmo eu estava vendo um filme em que os personagens fumavam o tempo todo num restaurante, né? Eu não sei se acontece com vocês, às vezes a gente vê essa cena, a gente fala, meu Deus, ele está fumando em público, como assim, né? Ou, por exemplo, num avião. Imagine vocês, até ontem, nós fumávamos num avião. Tinha dentro do banco do avião um lugarzinho, no carro, no ônibus, tinha, né, um lugar para você botar a cinza do cigarro. Olha a mudança, e assim, em pouquíssimos anos, nós fizemos uma mudança importantíssima dos nossos comportamentos. Então, eu quero crer que a gente vai ter que fazer mudanças importantes também do ponto de vista de várias coisas. O uso de máscaras, por exemplo, o uso de esses gel, né, o meu está ali atrás, né, que a gente tem aí para usar, ou sei lá, esse tipo de coisa que vai mudar os nossos comportamentos, até coisas maiores, com os nossos hábitos de consumo, o que a gente está fazendo com o nosso lixo, o tempo que nós dedicamos para a nossa espiritualidade, se a gente vai continuar lendo poesia ou não, tudo isso são coisas que ainda estão em aberto. Mas eu quero crer, como diz o Camus lá no final da Peste, que a peste não vai fazer com que a gente saia dela com o coração, sem ter mudado o coração. Eu acho que a gente tem que fazer um esforço para mudar o coração. E isso significa redesenhar o futuro. Eu acho que esse é o nosso dilema. A gente não teria o direito de não aproveitar isso aqui, ou mais ainda, de deixar que os projetos, os sistemas de mundo em andamento fechem os olhos para as verdades que estão aparecendo, de quantas coisas a gente não precisa mais para ser feliz, para usar aqui outra frase atribuída ao Sócrates, né, que estava lá no shopping center, numa praça do mercado, e perguntaram, você aqui, Sócrates? E ele respondeu, pois é, estou aqui vendo de quantas coisas eu não preciso para ser feliz. De quantas coisas a gente não precisa mais? Eu acho que essa é uma pergunta que as universidades deveriam se fazer, né? Elas vão se fazer. Por exemplo, no caso do ensino à distância, para o bem ou para o mal, aqui, eu acho que isso é uma questão que nós temos que discutir, como é que vai ficar, mas que nós vamos, eu acho que isso vai alterar o modo como a gente tem feito a universidade até hoje, que no meu ponto de vista estava fracassando. Aquele modelo de sala de aula, um menino atrás do outro, na puberdade, né, na flor da idade, sem poder usar o celular, com o professor falando 4 horas, isso para mim já está superado. Esse modelo nós não podemos voltar mais a ele. Tudo bem, talvez não seja esse modelo que tem uma universidade que está instalando, né, um grupo aí em que os robôs corrigem as provas. Também não é esse que eu quero, também não acho que seja esse, mas eu acho que alguma coisa que nós temos que aproveitar dessa nossa experiência. Eu tenho colegas que nunca abriram computador e que agora estão dando aula por essas ferramentas todas, fizeram cursos, aprenderam, estão tendo que fazer, a gente está fazendo seminários virtuais, por que eu vou gastar hoje? Vejam bem, recentemente nós fizemos um evento do Jonas, o Francis acho que participou, e uma das convidadas se recusou a vir da Bélgica, a professora Nathalie, porque ela disse que ela não via sentido em viajar de lá, jogando na atmosfera não sei quantas, né, toneladas de CO2 para vir aqui falar de meio ambiente. Era uma contradição. E isso me fez pensar, de fato, uma contradição. Agora a gente está fazendo seminários virtuais com a participação de todos, sem jogar toneladas de dióxido de carbono na atmosfera.
Será que isso não é um elemento que a gente deve levar em conta quando a gente for planejar novos eventos científicos ou coisa do tipo? Entendem? Eu não sei se esse é o caminho, eu estou dizendo, eu acho que nós precisamos levar alguma coisa boa desse negócio, sabe? Quem de nós sobreviver, quem de nós conseguir sair do outro lado, vai ter que levar alguma coisa como aprendizado, vai ter que levar um coração marcado, um coração mudado. Perfeito, muito obrigado, professor. Tem mais uma pergunta aqui. Sabendo que o professor é um especialista em Nietzsche, o que o professor pensa sobre tudo isso que está acontecendo no Brasil? Não sei em que sentido, mas tudo isso que está acontecendo no Brasil é bastante coisa, né? Talvez seja a conjuntura política, né? Eu acho que... Bom, eu tenho pesquisado muito o conceito aí do niilismo, né? Que é esse conceito que nos colocou, que Nietzsche trouxe para a filosofia e que nos colocou diante assim, da realidade chamada aí pós-moderna, contemporânea, como uma espécie de susto, assim, pela falta de fundamento, pela falta de referência e falta, inclusive, de valores que orientem a nossa vida prática. Talvez o Nietzsche, como grande diagnosticador do nosso tempo, pudesse nos ajudar a entender que, muitas vezes, esse cenário que nós estamos vivendo passa por esse descrédito total do passado, das instituições, dos fundamentos, daquilo que até hoje tem orientado as nossas vidas. Eu gosto de lembrar sempre que nós temos 5 instituições que orientaram historicamente a vida humana: o Estado, a igreja, a família, a escola e o emprego. São 5 instituições. Cada uma delas esconde ou guarda uma autoridade parental, né? Se a gente for no Estado, vai ser o político, né? E, inclusive, ele começa com P, né? O político, o presidente, o prefeito, né? Se a gente for, por exemplo, no caso do emprego, o patrão, no caso da família, o pai, da escola, o professor, né? Da igreja, o padre, o pastor, o papa. Essas autoridades parentais estão em crise. E isso é um sintoma do niilismo. Uma das primeiras vezes que o niilismo apareceu, inclusive na literatura, do Dostoiévski, ele aparece como uma espécie de recusa da autoridade, que foi depois traduzido pela ideia da morte de Deus, de Nietzsche, né? Deus como autoridade plena. E eu acho que hoje nós vivemos esse dilema. De um lado, a recusa ou a falta das grandes referências da cultura, e de outro lado, o preenchimento dessas referências por parte de uma coisa que é o seguinte: todas as vezes que estas autoridades que eu citei entram em crise, tem uma autoridade que também começa com P, que ocupa o lugar delas, é a polícia. Em outras palavras, é a força. Quando o pai não dá conta, chama a polícia. Quando o pai não dá, o professor não dá conta, né, chama a polícia. As escolas muitas vezes viram quartéis generais, porque a ordem ela é evocada todas as vezes em que a gente se sente meio perdido, e a gente se odeia, quando a gente odeia se sentir perdido. A gente não gosta disso. Então, todas as vezes que há uma crise generalizada de respeito às autoridades, ou dessas autoridades, ou dessas instituições, quando elas estão fragilizadas, não é raro que ocorra na sociedade um discurso favorável à ordem pela via da força. No meu ponto de vista, é o que está acontecendo agora. Há um discurso, nós nunca votamos em tantos militares, aliás, se fala agora de um novo golpe militar. Eu sou daqueles que pensam que o golpe já foi dado, já existe, não tem por que mais golpe, porque os militares nunca voltaram ao poder com tanta legitimidade, nunca estiveram no poder com tanta legitimidade, legitimados inclusive pelo voto, e agora eles ocupam todas as trincheiras da sociedade e aplaudidos por parcela da sociedade. Então nós temos aqui o quê? Uma busca pela força, pela autoridade central, pelo discurso fundamentalista, para não dizer fascista, que é um discurso que, de alguma forma, acentua, digamos assim, a crise dessas autoridades. Ou seja, na medida em que as outras autoridades se enfraquecem, são colocadas em xeque, há uma busca pela autoridade central. Eu acho que o nome do filme aqui é A Onda, acho que todo mundo assistiu, lembra o filme lá daquela escola? Acho que representa um pouco isso que eu estou dizendo.
Perfeito, professor, obrigado pela resposta. Aí eu tenho mais uma pergunta aqui, que seria... E uma sociedade tecnologicamente instituída levaria a um certo niilismo? Sim, porque se a gente pensar na relação entre a tecnologia e o niilismo, a gente podia dizer que uma sociedade orientada tecnologicamente, no sentido daquela orientação que eu chamei aqui da dimensão formal da tecnologia, que é aquela que não sabe o objetivo, mas mesmo assim continua trabalhando, né? Sísifo, portanto, para mim, ele é um personagem niilista, porque ele não sabe por que carrega pedra, mas mesmo assim carrega pedra. Até no meu livro Negação e Poder, a última parte é uma espécie de preâmbulo, assim, uma espécie de fechamento, né, preâmbulo, né, uma espécie de epílogo, que eu trabalho com essa ideia de que o que me interessa no Sísifo, ao contrário do Camus, né, que se interessa porque o Camus diz, eu me interesso pela hora que o Sísifo está lá em cima da montanha, olha para baixo e vê a pedra rolando, ou seja, por essa sensação subjetiva do Sísifo ao se dar conta de que ele precisa recomeçar e que é em vão a vida dele, o trabalho dele é em vão. O que me interessa no Sísifo não é este olhar lá de cima, decepcionado ou introspectivo. O que me interessa é o Sísifo trabalhando, é esse Sísifo que, mesmo assim, está empurrando a pedra. Esse Sísifo me interessa muito, porque ele é o Sísifo que representa a versão niilista da tecnologia, que empurra a sua pedra sem saber... sem se perguntar por que faz, só empurra, ele cumpre uma ordem, e nesse sentido eu acho que sim, uma sociedade orientada tecnologicamente é uma sociedade niilista, porque ela trabalha, mas não sabe para que trabalha, não tem objetivos, finalidades, e muitas vezes incorre numa ocupação vazia do seu tempo, portanto, numa total falta de sentido da vida, que é uma das características que o Nietzsche mesmo, a ideia de finalidade da vida, no texto sobre o niilismo europeu, é comentada por Nietzsche como um dos eventos psicológicos do niilismo, né? Ele teria precisamente esse poder de apagar o horizonte, né? Como também Nietzsche fala lá no famoso texto do fragmento 125, do aforismo 125 da Gaia Ciência, né? Sobre o louco. Uma das perguntas é: quem nos deu a esponja para apagar o horizonte? Ou seja, nós ficamos sem objetivo, sem sentido para a nossa vida. Perfeito, professor. Muito obrigado pela resposta. E, na sua opinião, quais outros autores que podem ajudar a pensar uma ética para uma sociedade tecnológica? A lista é grande, viu? Eu vou convidar vocês, inclusive, aproveitando, se o Francis e você me dão uma autorização, amanhã nós vamos fazer um evento que vai falar de vários personagens da filosofia da tecnologia, que é uma área que tem crescido muito, né, no mundo inteiro, e no Brasil a gente tem um grupo, atualmente eu coordeno um grupo da Ampof, que trabalha com essas temáticas. Então, eu queria dizer que a lista é muito grande. Nós temos aqui o Habermas, por exemplo, que é muito evocado para pensar essa conjuntura. No geral, os pensadores se dividem em duas grandes, não sei se é muito legítimo, mas didaticamente dá para separá-los, né, em duas grandes correntes. Uma corrente, assim, digamos, que eu chamo aqui de biodefensores, né, alguns chamam de bioconservadores, eu chamo de biodefensores, que são os defensores da vida. Está aí o Hans Jonas, né, Hannah Arendt, se você quiser, o próprio Habermas, também o Fukuyama, que falou ontem, também a gente tem aí o Michael Sandel, né? Então, tem uma série de autores que têm trabalhado muito sobre o seguinte, uma ética que impõe a determinados freios voluntários à tecnologia, né? E, do outro lado, nós temos também autores que pensam a tecnologia sob outro viés, né? Um viés mais positivo, tem aí todos os transhumanistas, né? O Kurzweil, o Salo Vesco, né? Enfim, vários outros autores que trabalham mais do ponto de vista, então, de um pensamento mais positivo sobre a técnica. Eu queria lembrar que o Andrew Finberg também, que é um autor que me parece muito interessante, porque tem uma visão mais política sobre a tecnologia, o seu famoso texto Democratizando a Tecnologia, ou acho que é Democratizar a Tecnologia, que é um texto, inclusive, a gente acha na internet, do Andrew Finberg. Aliás, tem um site com muitos textos dele, vale a pena ler. Eu diria que o Habermas e o próprio Jonas, além do Heidegger,
que é, talvez, o texto da técnica de 1940, dos anos 40, é um texto muito importante para a gente entender essa conjuntura. Perfeito, professor, muito obrigado. Tem mais uma pergunta aqui, que a questão é se existe qualquer empoderamento da população via tecnologia para enfrentar a polícia e a política. A tecnologia permitiria qualquer construção de ação coletiva? Vocês sabem que hoje eu estou participando de um evento em favor da ciência que está sendo realizado em Brasília. É um evento promovido pela Sociedade Brasileira como é que é? A sociedade SBPC, né? De incentivo do progresso da ciência. E esta entidade promoveu uma série de eventos hoje em várias universidades, estão promovendo. Eu queria, de alguma forma, também simbolicamente, o nosso evento aqui, eu acho que até o assunto que nós estamos falando se conecta com o debate que está sendo realizado em nível nacional hoje. E sabe como é que eu fiz isso? Como é que eu participei? Abrindo um aplicativo em que eu botava lá meu nome e puxava um homenzinho para Brasília. E ele abria, e eu via gente no mundo inteiro mobilizada, fazendo ações por várias causas, e você abre, se chama Manif, né, manif.app. Depois vocês visitem, isso vale muito a pena. Lá em Brasília tinha 5.000 e poucas pessoas, então, participando desse ato da SBPC. Olha que interessante, são ferramentas. Eu queria lembrar que os zapatistas, quando fizeram lá em janeiro de 1994, acho que muitos de vocês nem tinham nascido, os zapatistas fizeram uma manifestação de ocupação do Congresso mexicano, e eles ficaram muito famosos, tiveram muito apoio internacional, porque lá da Floresta Lacandona, em Chiapas, no México, o comandante Marcos divulgava suas notas usando a internet. Foi uma das primeiras vezes que eu ouvi falar que a gente podia usar a tecnologia de informação para a divulgação de causas, para a conexão de causas, né? Então, hoje, se a gente não pode ir para a rua, eu acho que nós podemos fazer muita coisa. Tem as listas todas aí de abaixo-assinados, tem a promoção, por exemplo, de eventos como esse, divulgação né, como eu disse antes, de militância a favor da verdade, de textos, de coisas interessantes que estão sendo produzidas e que muitas vezes têm que chegar nas pessoas certas, né? Às vezes também a gente tem que fazer duas militâncias, uma militância mais geral, mas também tem aquela militância de mandar para o fulano, sabe? Isso aqui, eu lembrei do fulano, do ciclano, né? Então, eu acho que a gente tem que usar, sim, a tecnologia de informação, nesse caso, para divulgar as grandes causas, para militar, inclusive, em determinados eventos e realizar coisas e movimentar. A gente sabe, por exemplo, hoje mesmo, naquela hora do almoço, tinha um tuitaço aí em favor da causa da ciência, promovida por essa entidade, a SBPC, e a gente sabe que isso influencia, porque quando a gente tem lá um Twitter, né, com uma determinada chamada, se isso vai lá para os mais citados, isso de alguma forma também vai influenciar, vai virar notícia e pode, inclusive, influenciar muita gente. Então, eu acho que a gente tem que usar sim. Perfeito, professor. Tem mais uma, eu vou tentar juntar aqui duas questões. Uma é que tudo já está sendo controlado tecnologicamente a partir do IP de cada máquina, do login, e daí eu aproveito a partir dessa afirmação, né, ou desse questionamento, para queria saber do professor como que o professor vê esse capitalismo de plataforma, né, e a responsabilidade ou ética de organizações tanto empresariais quanto políticas que estão vindo com tanta sede, né, pelos dados, enfim, por uma forma de controle. Sem dúvida, isso aí é um grande perigo. É um mundo novo, é um mundo absolutamente novo. Nós todos não conhecíamos, a maior parte de nós aprendeu a lidar com isso enquanto a coisa andava. Estamos ainda em processo de expansão. Quando eu botei o meu bonequinho lá em Brasília hoje, eu fiquei pensando ao mesmo tempo na importância daquilo, mas ao mesmo tempo de como essa ferramenta talvez daqui a pouco vai parecer tão estranho, né? Porque talvez daqui a pouco eu vou ter um holograma que eu possa ir mesmo a Brasília, né? Sei lá, não sei. Enfim, o que eu quero dizer
é tudo muito novo. E como é muito novo, eu acho que nós temos uma coisa que tem que ser desenvolvida, que eu chamaria aqui de infoética. Nós não temos ainda regras para viver neste mundo. E há muitas corporações, muitas empresas, né, dessas que estão se beneficiando muito, né, ganhando muito dinheiro com esta ausência de normas e de regras. Aos poucos, os escândalos têm obrigado essas grandes agências, né, como o Google, o próprio Facebook, etc., a abrir mão ou a criarem determinados procedimentos, mas nós temos que cada vez mais exigir também que se desenvolva uma infoética. Vou dar um exemplo. No final do ano eu estava na Bélgica e eu estava passeando e estava lá em Bruxelas, de repente uma manifestação, e como curioso com essas coisas, eu fui lá e era uma manifestação contra o 5G. E eu falei, gente, mas 5G, o que tem a ver, né? 5G é uma coisa tão boa, porque quando eu cheguei na Europa, já, né, no aeroporto de Roma, onde eu desci, tinha lá uma propaganda enorme, aqui já tem 5G, ou sei lá, uma empresa já dizendo das maravilhas do 5G, eu também achava que era uma maravilha. E, de repente, esse pessoal estava lá dizendo que as ondas, que o 5G vai ser por uma espécie de onda, né, se eu entendi bem, e isso vai afetar, por exemplo, o desenvolvimento de organismos vivos, como vírus, bactérias e mesmo insetos, que poderiam ser afetados por essas ondas do 5G, que não vão mais ser por cabo, né? Então, veja, uma coisa que precisa ser pensada. Eu estou falando aqui de tecnologia, que vai ajudar a gente a fazer uma revolução, dizem os especialistas, no modo como nós nos comunicamos, né? Nada mais de esperar baixar foto, baixar filme, né? A gente não vai ter nenhum delay mais na comunicação internet, que é hoje um grande dilema, vejam aí, para as empresas de comunicação, principalmente a televisão, né? Quando ela se conecta com outro país ou com a internet, tem esse delay. Isso tudo vai desaparecer. A gente não pode ter um carro sem motorista hoje, por quê? Porque a internet cai no caminho e ele pode matar alguém. Nós não temos uma internet que seja eficiente a tal ponto de que este carro possa funcionar. Então, precisamos do 5G, mas veja, precisamos também de uma ética capaz, primeiro, de compreender esses processos e de fato, criar, vamos dizer assim, plataformas éticas, plataformas de discussão que coloquem em xeque, digamos assim, todo esse discurso otimista e que traga, de fato, à cena as consequências, os perigos e quem está ganhando com tudo isso. Então, nós precisaríamos desenvolver o que eu chamaria aí de uma infoética. Eu vou fazer uma pergunta, então. Professor, Quem está falando, a gente pode dizer o nome? Pode dizer que eu sou o Fernando, eu que estava fazendo as perguntas agora. Eu vou aproveitar aqui, então, só fazer mais uma colocação, para saber a sua opinião sobre há uma construção de cidades inteligentes, manufatura inteligente, geladeira inteligente. Parece que com essas novas tecnologias, tudo tornou-se inteligente. E existe uma preocupação que seria, se hoje tudo é tão inteligente, será que o que tinha antes não era? E como que isso impacta, por exemplo, nas organizações e nos trabalhadores, que muitas vezes podem ou se cobrar ou serem até demitidos com uma justificativa de que não acompanham esse mundo inteligente, né, que parece algo tão abstrato. Obrigado, Fernando. Isso é muito interessante. Sabe que eu trabalhei muitos anos na Pastoral da Terra e a gente trabalhava com os assalariados rurais. E os assalariados rurais, que são uma grande parcela de trabalhadores, principalmente na região norte, noroeste do Paraná, nos anos 80, 90, eles viviam absolutamente sem nenhum direito, com o transporte, né, transportados em condições absolutamente inadequadas, com muitos acidentes, e com o tempo as coisas foram melhorando, com a ajuda, inclusive, do Ministério Público, do Trabalho, etc., mas há pesquisas que mostram, por exemplo, estou pensando aqui, esqueci o nome da professora, eu peço perdão, mas a professora da UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos, onde eu fiz meu doutorado, ela fez uma pesquisa que virou livro, que mostra que um trabalhador boia-fria da indústria da cana de São Paulo, dos anos 2000, isso aí deve ser 2005, 2007, ele vivia menos do que um escravo do tempo colonial. Ou seja, isso se deve a quê? Justamente ao alto índice de cobrança que o trabalhador estava tendo de desempenho
na hora da colheita da cana. Por quê? Basicamente por causa da entrada da máquina. A máquina da colheita da cana, ela é uma grande ameaça aos trabalhadores, porque precisamente o trabalhador precisa colher uma quantidade de cana maior ou equivalente à da máquina, de tal forma que vale a pena para o seu patrão mantê-lo e não contratar uma máquina. E o que aconteceu? Muitas fazendas de cana, né, deixaram de empregar mão de obra para contratar máquinas. A máquina substitui, portanto, o trabalhador, porque o trabalhador não é produtivo o suficiente. E o que a gente assistiu, no caso dos baias frias, foi precisamente um grande índice de doenças e de esgotamento físico, de exaustão, morte, inclusive, por exaustão, em função de uma, digamos assim, de uma maior cobrança de performance em relação ao trabalhador. Eu trouxe esse exemplo porque eu acho que ele pode ser aplicado muitas vezes a muita coisa. Eu diria que até a nossa realidade de professores, por exemplo, hoje, que somos cobrados por uma produção muito grande em função da tecnologia. Se nós não tivéssemos a tecnologia, nós não teríamos muitas cobranças que nós temos hoje de participação em eventos, não sei do que, quer dizer, você tem uma série de coisas que fazem você ter que trabalhar mais, levar à exaustão, senão a gente perde o emprego. E esta questão, de fato, vem, por exemplo, no caso da chamada uberização do trabalho, né, com os entregadores dos nossos pedidos por app, vem, então, possibilitando também ainda mais uma precarização das relações de trabalho, porque, precisamente agora, a empresa já não contrata mais o fulano, ela simplesmente entrega para alguém que foi contratado pelo próprio consumidor, digamos assim, em outras palavras, para entregar o seu produto. Então, você tem aqui um lavar de mãos, né? Como disse o Lima Duarte no texto, no famoso vídeo que viralizou essa semana, agora quem lava as mãos o faz numa bacia de sangue, né? Porque o que está acontecendo neste campo aí realmente é de uma tragédia do ponto de vista dos direitos trabalhistas e do reconhecimento da dignidade das pessoas inevitável, impressionante, né? Então, eu acho que você tem razão. Muitas vezes a tecnologia tem obrigado, né, tem feito um discurso que quer retirar cada vez mais, esgotar, levando à exaustão muitos dos trabalhadores, muitos de nós que somos trabalhadores. Com licença, eu sou o Marco Antônio, sou estudante da Universidade de Passo Fundo e fiquei sabendo por um acaso sobre a palestra do Gelson hoje à tarde e como estou disponível nesse período de quarentena, resolvi prestigiá-lo. Já tive a oportunidade de vê-lo em outros eventos e convidá-lo até mesmo para um evento que eu tinha organizado com uma equipe de colegas aqui na UPF. Então, resolvi assistir e, mais uma vez, gostei muito, tá de parabéns, tanto o professor Gelson quanto todos os que organizaram o evento, toda a equipe. E eu queria pedir para o professor Gelson falar um pouco mais sobre essa questão. Eu tenho me dedicado a estudar também um pouco sobre essa questão da ética e a tecnologia, essa desumanização causada pela técnica, até nesse progresso técnico. E tenho lido Erich Fromm, que escreveu um livro em 68, A Revolução da Esperança, por uma tecnologia humanizada. Eu recomendo também essa leitura. Mas eu queria falar porque eu percebo que, por mais que os autores se dediquem a essa temática e se empenhem em debatê-la, eu tenho a sensação de um certo fracasso pelo contexto tecnológico que a gente se encontra hoje. Então, como muito bem você pontuou a questão da pós-verdade, das fake news, como consequência desse avanço também, é uma forma que eu penso, assim, de que talvez esse debate sobre ética e tecnologia ele não tenha acompanhado, não tenha sido capaz de acompanhar ao mesmo passo o avanço que a técnica tem por si só trilhado. Então, acho que fico essa colocação, uma pergunta, e gostaria de ouvir o professor sobre isso. Obrigado e parabéns. Obrigado, Marco, um prazer. Eu lembro muito da minha ida em Passo Fundo, foi muito, muito agradável, então fico muito feliz de te reencontrar, viu? Mande um abraço aí para a turma toda. Eu acho que a tua questão é muito, muito pertinente, muito, muito séria, obrigado por ela. Eu acho que é uma relação tensa mesmo, sabe? Eu acho que é difícil a gente pensar assim, como é que a ética
porque como é que a ética tem, né, se relacionado com a tecnologia, porque, de fato, a tecnologia tem tido êxitos, tem contado com uma história de êxitos muito grande, né? Ela tem contado com um avanço muito rápido e avassalador em vários âmbitos da nossa vida. Mas, embora eu também tenha uma tendência meio pessimista, viu, Marco? Acho que você me conhece um pouco, já sabe disso, mas embora eu reconheça isso e tal, eu também acho que a gente não dá para a gente negar que todas as teorias desse campo aí da ética, e eu diria especificamente hoje da bioética, né? O pessoal que trabalha hoje mais diretamente com ética aplicada, que essa turma aí tem colocado questões e tem trazido, digamos assim, tem dado resultado, se não no sentido que a gente gostaria que fosse, que eu acho que é redirecionar a tecnologia para aquilo que fosse o bem comum e o bem da natureza, que eu acho que é isso que a gente precisaria fazer, quer dizer, não é parar a tecnologia, mas redirecioná-la do ponto de vista dela atender aos interesses das populações mais pobres e do meio ambiente, o que passaria pelo conceito de design, né, que é muito trabalhado pelo Andrew Finberg, que eu já citei aqui. O design dos produtos, o design da tecnologia implicaria a inclusão dos interesses alheios a ela, então, das populações mais pobres do meio ambiente na tecnologia. Eu acho que, embora isso tudo seja muito verdade, eu acho que também a gente pode reconhecer que o esforço desses teóricos e desses praticantes, que eu chamei aqui de ética aplicada, tem dado determinados resultados. Eu acho que seria muito pior se a gente não tivesse nomes como esses todos que a gente citou, autores que tivessem escrito esses números, esses livros, enfim, essas teorias. Eu, inclusive, considero que o texto do Jonas, por exemplo, foi um texto absolutamente importante no ponto de vista da história do desenvolvimento da biotecnologia nos Estados Unidos. O Jonas, por exemplo, participou de muitos eventos públicos, como filósofo, foi chamado para debater com gente da alta, vamos dizer assim, da alta política. Inclusive, por exemplo, o Robert Kennedy, quando era senador, chamou e realizou um evento em que o Jonas era o convidado especial para falar. Eu considero também que as teses do Fukuyama, por mais que, né, sejam controversas, mas do Michael Sandel e desses bioconservadores ou desses biodefensores, têm posto à ciência determinados freios. Se não são os que a gente gostaria, são pelo menos pedras no calçado, porque se não fosse isso, a gente estaria muito pior. Então, eu diria, tu tem razão, nós não estamos no melhor dos mundos possíveis, parece, de fato, que a ciência tem vencido, que ela tem ido separado da ética por causa do apoio que ela vem tendo das grandes corporações que patrocinam esses eventos todos, mas, por outro lado, eu acho que também a nossa voz, de alguma forma, ela é uma voz de incômodo e ela tem que ser colocada. Eu acho que, no fim, Marco, esse é o papel de todo mundo que está nesse campo, envolvido com essas coisas que a gente se envolve, né? Lembro muito sempre do Darcy Ribeiro, quando ele disse, né, eu acho que a frase dele é mais ou menos assim, né, eu defendi os índios e perdi, eu lutei pela reforma agrária e perdi, eu defendi a causa negra e perdi, eu quis uma educação para todos e perdi. Mas teria sido muito pior ter ficado do lado dos vencedores, né? A frase, acho que mais ou menos isso. Ou seja, eu acho que, de alguma forma, a gente está sempre de um lado aí que raramente é o lado vencedor na história, né? Mas, de outro lado, a gente tem que estar aqui, porque, no fim, quem ganha com a nossa presença é toda a sociedade. O nome disso é democracia, né? Em que as vozes dissonantes são bem-vindas e não fazem parte de alguma coisa a ser anulada, né? Isso é o dilema também do nosso tempo.